Nos últimos anos, o Brasil vem enfrentando uma doença que, há tempos atrás, acontecia em determinadas regiões, mas não no país como um todo. O Rio Grande do Sul, por exemplo, ele tinha determinadas regiões muito específicas. Estou falando da dengue e do mosquito Aedes aegypti. Nós todos, enquanto população, recebemos sistematicamente informações tanto sobre a doença, quanto como o agente, esse mosquito, como formas de prevenção, enfim. Não há, digamos assim, desinformação. O que não é comum na área da saúde e também não é comum para todas as doenças. Mas o que acontece, então, quando nós temos, ou o que está acontecendo, melhor, quando nós tivemos em 2024 um aumento de 400% no número de casos no Brasil e mais de 6 mil óbitos. Que razões podem levar a isto, ou estejam levando a isto, acometendo tantas pessoas, causando tantos transtornos para a população e, logicamente, com os serviços de saúde sofrendo as consequências diretas pelo acúmulo de pacientes, pela necessidade de medicamentos, de consultas, de exames e até de internações hospitalares. Os estudos mostram 3 cenários bem caracterizados. O primeiro cenário, e falo da questão do enfrentamento, o primeiro cenário são os métodos utilizados pela maioria dos governos municipais, especialmente, que são os chamados mutirões. Apostam nisso, e eu estive fazendo uma pesquisa na internet, é comum. A grande maioria, para não dizer a totalidade, dos municípios usa este método, que é de chegar em determinada área ou nas diferentes áreas, geralmente periféricas das cidades, e fazerem ali campanhas de remoção de lixo, dos terrenos serem cuidados e de informações através de contatos diretos com a população, com a distribuição de folders e assim por diante. Isto dá uma repercussão muito grande de movimento e tem, naturalmente, um espaço na mídia muito grande que politicamente e eleitoralmente é uma coisa positiva. Só que os resultados, eles são poucos para o movimento e para o número de recursos, a quantidade de recursos utilizados. Nós não temos, assim, uma reversão direta com esse procedimento. Associa-se a isto um trabalho das secretarias, e aqui em Cachoeira do Sul é muito bem feito, na área das endemias, pela bióloga Rosinelli Pérez, com os agentes de endemias, mas eles estão ficando assoberbados pelo volume de criadouros e da própria proliferação do mosquito. Mas ainda voltando ao poder público, esse tipo de aposta que é feito no Brasil todo, em alguns lugares, inclusive, com o famoso fumacê, não pode ser o único método. O segundo cenário que se apresenta é da população. A população assiste a isto, como se não fosse um problema dela. Então, observa esses movimentos, recebe este material informativo, que já sabem tudo que está escrito ali, tamanha repetição que se dá, recebe nas redes sociais, vê matérias na mídia, mas acreditam que é um problema do poder público. O poder público tem que fazer aquilo ali, de retirar o lixo, enfim, de proporcionar que sejam limpos os terrenos baldios, enfim. E isto traz um terceiro cenário. O terceiro cenário é a consequência desses outros dois, ou seja, o adoecimento da população, a proliferação do mosquito e aspectos que já comentamos anteriormente. O que fazer diante deste quadro? Observando aí os cenários, no caso do poder público, isoladamente não tem como ir adiante. O que tem que ser buscado é um mutirão comunitário, ou seja,
tu envolver os diferentes segmentos, as diferentes entidades. Todo mundo precisa se envolver. As associações de bairros, as escolas, os poderes constituídos, uma grande mobilização envolvendo a imprensa, mas com busca de ações práticas. O poder público isoladamente, e mesmo que não fosse, não tem condições de colocar um fiscal em cada residência. E aí entramos no segundo cenário, é uma responsabilidade do cidadão. Ele ser convencido ou se convencer de que o mosquito é um problema dele e que cuidar o seu pátio é um problema dele, não do poder público. O poder público, sim, voltando ao primeiro cenário, ele tem que dar a infraestrutura, atuar no bom recolhimento do lixo, punir aqueles locais em que há um crescimento de vegetação, de mato, enfim, fazer a punição através de multas, a legislação, e se não tem, criar legislação nesse sentido, fazer o saneamento básico e cuidar também dos logradouros públicos, as praças, também os prédios públicos, os cemitérios. Então, é esse o papel que tem que ser feito. E quem paga essa conta é a área da saúde, vem se acumular com todas as outras doenças. Por exemplo, estamos indo para os meses das doenças respiratórias. E aí, ainda mais essa sobrecarga de uma doença que pode ser evitada desde que cada um assuma o seu compromisso.